Mercado da bola atualizado. Sporting fechou acordo para contratar o brasileiro Alisson Santos, destaque do União de Leiria. O atacante atua no futebol português, emprestado pelo Vitória. Atlético tentou a contratação por empréstimo do zagueiro argentino Manuel Capasso do Vasco. O gigante da colina recusou, pois o atleta de 28 anos não quer jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. América Mineiro anunciou oficialmente a contratação do meia boliviano Miguelito, por empréstimo de uma temporada junto ao Santos. Náutico negocia a contratação em definitivo do meia Caio Vitor, de saída do Volta Redonda. Grêmio anunciou oficialmente a contratação do goleiro Jorge Meurer, que estava no Pelotas. Contrato do atleta será válido por 2 temporadas. Juventude negocia a contratação do atacante Emerson Galego, que pertence ao Petrolina e está emprestado ao Ipiranga. O atleta de 25 anos foi o artilheiro do Campeonato Gaúcho, com 8 gols em 12 jogos. Proposta do Flamengo para renovar com Gerson possui aumento salarial de mais de 50%. Segundo o Fla, seria o maior aumento de um jogador sob contrato com o clube. O capitão passaria a receber cerca de 1,5 milhão por mês. Hoje, ele ganha pouco menos de 1 milhão por mês. Botafogo da Paraíba acertou com Camilo, meia do Figueirense, por empréstimo. Juventude acertou a contratação em definitivo do zagueiro Natan Felipe do Grêmio. O tricolor permaneceu com 40% dos direitos econômicos do atleta. Guarani negocia a contratação por empréstimo por JP Galvão, que pertence ao Botafogo e disputou o Paulistão 2025 pela Inter de Limeira. Coritiba anuncia a contratação do lateral direito Zeca, que estava livre no mercado após passagem pelo Mirassol. Mirassol sondou a situação do zagueiro Igor Rabelo, do Atlético Mineiro. O atleta de 29 anos não faz parte dos planos do treinador Cuca para a sequência da temporada. Goiás quer o retorno do meia Shailon, do Atlético Goianiense, e considera uma troca por William Lepo, que despertou o interesse do Dragão. Juventude abre conversas pelo empréstimo de Matheus Babi, atacante do Atlético Paranaense. Mirassol confirma a chegada do meia Matheus Bianchi por empréstimo do Coritiba. Santos mantém otimismo, mas não acredita em renovação de contrato rápida com Neymar. O Peixe quer evoluir em questões extracampo para realizar o sonho de segurar o craque até o fim de 2026. Vitória acerta a contratação do atacante Léo Pereira, que está de saída do CRB. Jogador de 24 anos, será reforço do rubro-negro baiano para a Série A do Brasileiro. Jogador desembarca em Salvador nos próximos dias. Palmeiras negocia a contratação do lateral direito Emerson do Milan para junho. Juventude acertou a contratação do atacante Matheus Babi. O atleta de 27 anos assinará em definitivo até o fim da temporada. Santos tem interesse nas contratações do zagueiro Lucas Veríssimo e do volante William Arão para a janela do meio do ano. Atlético Paranaense tem interesse na contratação do atacante Matheus Moraes, mas o Maringá só aceita negociar o atleta de 24 anos em definitivo. Vila Nova encaminhou a contratação do zagueiro Everton do Cruzeiro. O atleta de 22 anos chega ao clube goiano por empréstimo até o fim da temporada. Juventude acerta as contratações do goleiro Juan Carneiro, que estava no Figueirense, e do lateral direito Gabriel Souza, que disputou o Paranaense pelo Cianorte. Coritiba anuncia a contratação do lateral direito Alex Silva, de 30 anos, ex-Mirassol. O jogador irá disputar o Campeonato Brasileiro Série B pelo Coxa em busca do acesso. Avaí anunciou oficialmente a saída de Anderson Moreira. O técnico tinha contrato válido até o fim do estadual e não foi renovado. Vitória anuncia a rescisão contratual amigável com o volante Val Soares. O atleta de 28 anos tem acerto com um clube japonês. O atacante Osvaldo do Vitória está no radar do CRB. A informação foi confirmada pelo presidente do clube alagoano, Mário Marroquim, em entrevista ao programa Bola Quente da Rádio Gazeta FM. Ceará, Juventude e Coritiba estão interessados na contratação do atacante Matheus Moraes, artilheiro do Maringá, no Campeonato Paranaense. O Maringá só aceita negociar o atleta em definitivo. Criciúma encaminhou a contratação por empréstimo do zagueiro Ian Souto, de saída do CRB. O atleta de 23 anos pertence ao Juventude. Toronto, do Canadá, está próximo de acertar a contratação por empréstimo do meia suíço Maxime Domingues do Vasco. Náutico tem interesse e faz proposta pelo retorno do zagueiro Camutanga, mas o Vitória descarta negociar o atleta. Portuguesa acerta a contratação do volante Paulinho Curuá, que pertence ao Remo e estava disputando o Paulista A2 pelo Grêmio Prudente. O Leão Azul receberá 100 mil pela venda do atleta de 27 anos. Cruzeiro sondou a situação de João Paulo dos Santos durante o Campeonato Paulista. Entretanto, o clube mineiro queria o goleiro por empréstimo sem custos.
o que não seria aceito pelo Peixe, o staff do atleta não descarta uma negociação na janela de transferências no meio do ano. Goiás anunciou oficialmente o retorno do técnico Wagner Mancini, que estava livre no mercado após deixar o próprio clube goiano no fim de 2024. Vasco demonstrou interesse na contratação do atacante colombiano Dylan Borrero, do Fortaleza. Além do Náutico, clubes da Série B como Atlético, CRB e Remo demonstraram interesse na contratação do zagueiro Camutanga do Vitória. Mas as negociações não avançaram. O Bahia tem proposta na mesa por Eric Pulga, 8,5 milhões de euros, 51 milhões de reais. Proposta de um clube árabe. Atlético acertou a contratação do atacante Ezequiel, ex-Cruzeiro e Botafogo. O jogador estava sem clube após deixar o Sanfrecce Hiroshima, do Japão. Emprestado ao Lyon, Thiago Almada deve ser comprado pelo time francês por 27 milhões de euros, cerca de 166 milhões de reais, junto ao Botafogo, em julho. Esta seria a segunda maior venda da história do clube, atrás apenas de Luiz Henrique, vendido ao Zenit por 220 milhões de reais. Grêmio consultou a situação do volante Diego Pituca, do Santos. Para negociar o atleta, o clube paulista pede 10 milhões de reais ou trocas de jogadores. Coritiba anunciou oficialmente a contratação do volante Walisson, do Atlético, por empréstimo até o fim da temporada. Atlético Paranaense tem interesse na contratação do lateral direito Rodrigo Ferreira, que pertence ao Santos e está emprestado ao São Bernardo. Ceará anunciou oficialmente a contratação do atacante Lelê, por empréstimo de uma temporada junto ao Fluminense. Fortaleza anunciou oficialmente a contratação do atacante Alanzinho, destaque do Ferroviário. O contrato do atleta será válido até o fim de 2027. Fortaleza acertou a contratação do atacante Daverson, do Atlético Mineiro. O atleta de 33 anos assinará um contrato válido por 3 temporadas. Vitória tem negociações em andamento pela contratação do atacante Renato Kaiser, do Fortaleza. Volta Redonda acerta a contratação do atacante Vitinho Lopes, do Botafogo, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Botafogo acerta a contratação do centroavante uruguaio Gonzalo Mastriani, do Atlético Paranaense. O atleta de 31 anos chega ao Glorioso por empréstimo de 1 ano do Furacão. Vitória tem interesse na contratação do volante Newton, do Botafogo. Entretanto, o clube carioca já avisou que não vai liberar o atleta. Dorival Júnior não é mais treinador da seleção brasileira. O anúncio oficial deve ocorrer hoje. Atlético Paranaense tem interesse na contratação do centroavante Anselmo Ramon, do CRB. Vitória anunciou oficialmente a contratação do atacante Eric, por empréstimo de uma temporada junto ao São Paulo. Avaí anuncia a contratação do treinador Jair Ventura, que estava livre no mercado após passagem pelo Goiás. Vitória também anunciou oficialmente a contratação do atacante Léo Pereira, por empréstimo de uma temporada junto ao CRB. Vitória acertou a contratação do atacante Renato Kaiser, do Fortaleza. O clube baiano desembolsará 7,2 milhões pelo atleta, que assinará um contrato válido por 3 temporadas. Coritiba tem interesse na contratação do lateral esquerdo Felipe Jonathan, do Fortaleza. Flamengo e Gerson chegam a acordo para a renovação de contrato até 2030. Os termos foram ajustados em reunião entre José Boto e os 2 agentes do jogador Marcão, que também é pai do atleta, e Carlos Leite. O clube não chegou aos valores pedidos pelo capitão, mas reajustou o salário e o prazo das luvas. Com pagamento mais breve, Gerson não terá o maior salário do elenco, mas terá o contrato mais longo. Fortaleza anuncia a contratação do centroavante Daverson, do Atlético Mineiro. O Leão do Pici desembolsou 7 milhões pelo atleta de 33 anos, que assinou contrato válido até dezembro de 2026.